Black Clover 313 foi um dos capítulos mais emocionantes do mangá até agora, porque a gente teve um desenvolvimento incrível do Capitão Yami, que é sem dúvida nenhuma o favorito do fandom inteiro, não tem nem como não idolatrar aquele homem. A gente descobriu um pouco mais do passado dele, da personalidade, das motivações, e a gente teve também a cena linda, né, da família que ele conquistou toda reunida por amor a ele, lutando ali. Então vamos falar um pouquinho desse capítulo que começa com um quadro mostrando uma costa, né, de uma praia totalmente destruída, provavelmente a costa onde o Yami foi jogado pelo mar depois que o barco dele naufragou em uma tempestade lá e tal. E o quadro seguinte é o Yami olhando para o seu próprio grimório, né, com a magia da escuridão saindo dele lá e tal. E diferente de qualquer outro cavaleiro mágico, ele não olha com felicidade, mas é nítido o sentimento de tristeza que essa imagem quer passar pra gente. O Yami sofreu muito bullying, muito preconceito, foi humilhado, mas a questão aqui não é que esse comportamento de toda a população de Clover tenha originado esse sofrimento, e sim que tenha potencializado o sofrimento que ele já tinha antes. Porque pensa aqui comigo, ele era praticamente uma criança quando ele naufragou lá e se separou de toda a família dele, dos amigos, da terra onde ele nasceu, cresceu, e ele chegou em um lugar onde ele não falava a língua da galera, não sabia escrever no idioma deles, ele ficou anos com esse vazio, sofrendo a indiferença de toda uma sociedade que era rápida em julgar e se recusava a entender o caso e ajudar. Quando ele naufragou, a realidade dele foi alterada de uma forma absurda da noite pro dia. Então ele não teve uma adaptação gradual junto de pessoas que poderiam prestar um suporte emocional para ele, com afeto, atenção. E é óbvio, o desenvolvimento emocional dele foi altamente afetado por isso. Ele não tinha mais nada que ligasse ele emocionalmente ao seu antigo país, uma foto dos seus pais, um objeto de apego emocional, né, que fizesse ele se sentir um pouco mais próximo daqueles que ele perdeu. E isso piorou ainda mais conforme ele foi crescendo e não teve um convívio interpessoal harmonioso, o que fez com que ele se isolasse das pessoas e passasse até aqueles comportamentos de rebeldia que ele tinha. Os filhos tendem a copiar de forma inconsciente o comportamento dos pais, e na falta deles, a criança e o adolescente vai acabar assimilando o comportamento dos adultos, porque para eles, o adulto é uma figura de autoridade. Então, a forma como o Yami foi tratado em Clover, né, somando aí ao transtorno do estresse pós-traumático causado pelo naufrágio e a mudança abrupta da realidade que ele sofreu ali, fez com que ele praticamente virasse um órfão e inconscientemente desenvolvesse aquela rebeldia que ele demonstrou por algum tempo e que ele até dividiu esses momentos com o Nat, né, sendo um delinquente ali em Clover. Nessa época, ele queria estar em evidência, ele queria ser reconhecido como todo jovem, mas como ele foi rejeitado, ele rejeitou o reino e as pessoas que viviam lá. A fala do Nat, uns quadros mais pra frente, deixa isso muito explícito. Ele não era um bad boy, né, não era um mau caráter, não era do caráter dele ser assim. Ele só estava muito machucado, muito ferido por tudo o que aconteceu. E essa foi a forma que ele encontrou de demonstrar isso e ter a atenção que foi negligenciada por tanto tempo para ele. A primeira pessoa que realmente reconheceu o Yami, que deu afeto para ele, que não tratou ele com preconceito por ser diferente, por ter uma magia diferente, foi o Julius. O Julius foi literalmente a luz que salvou o Yami da própria escuridão do coração dele, né? Foi o que a gente chama de o velho sábio na estrutura de roteiro da jornada do herói. O velho sábio, ou o mentor, como o Christopher Vlogger chamava, é uma figura que representa o vínculo entre o mentor e o discípulo, e que o psiquiatra Carl Jung, acho que é assim que fala o nome do cara, ele descrevia como um personagem modelo que representa a sabedoria e o julgamento. E de fato, a gente vê que o Julius tem um julgamento muito sábio e muito justo, livre de influências sociais e essas coisas. Esse arquétipo do mentor, inclusive, é descrito por Jung como um tipo de figura paterna que oferece uma orientação em que muitas vezes ele é retratado como um estrangeiro. Aqui o Julius não tinha a mesma nacionalidade do Yami, né, que é estrangeiro, então ele era um estrangeiro para o Yami. E que depois o Yami também passou a representar esse mesmo arquétipo, só que para os touros negros. Se não fosse o Julius aparecer na vida do Yami para salvar ele emocionalmente,
o caminho que ele poderia ter tomado poderia levar ele até a se tornar um vilão futuramente, né? E foi justamente essa diferença que o Julius fez na vida do Yami, introduzindo ele na sociedade, guiando ele pelo caminho certo, ensinando o que precisava ser ensinado, né? Enquanto o Yami traçava a sua própria jornada do herói, que fez toda a diferença. Até ele conhecer o Julius, ele pensava que ele era uma pessoa horrível, indigna, né? Mas o olhar dele pro Julius no primeiro encontro dos dois mostra uma expressão de surpresa bem diferente daquela expressão que começa o capítulo aqui. Foi graças ao Julius que ele conseguiu mudar a visão dele sobre si mesmo, né? E aí ele entrou para os Cavaleiros Mágicos e, apesar ainda de sofrer todo o preconceito, ele teve a sensação de ser pelo menos um pouco aceito pela primeira vez na vida. Pelo Jack, apesar da competitividade, pelo Nozel, apesar do deboche, pelo Fogo Leon, né? Que na frase dele no flashback mostra que o achar que ele não é uma pessoa normal, diz que ele realmente se impressionou com a força, o poder e a capacidade dele, mas mais do que ninguém pela deusa Mereoleona, que estava toda feliz em conhecer o Yami, né? E essa felicidade toda vem do reconhecimento que ela teve de que a magia da escuridão dele era realmente forte. Ela ficou tão feliz, né, por conhecer alguém digno de enfrentar ela, que ela já chamou ele pra luta ali, né? E ela derrotou o próprio irmão. Então isso aí foi uma demonstração genuína de felicidade e de reconhecimento pelo Yami. O flashback mostra pra gente que antes de entrar pros Touros Negros, o Yami tinha conseguido se conectar também profundamente com o Morgan, que já havia, né, sido mostrado isso daí num flashback anterior do Nat, e que era um cara que não tinha maldade no coração, e que a gente vê em um diálogo bem interessante entre eles, um diálogo bem intimista, que a gente vê o Yami conversando com ele como um amigo mesmo, né? Falando sobre si, sobre como as pessoas o viam e como ele mudou a visão sobre ele mesmo, e o Morgan vem com uma resposta sempre muito acolhedora ali, né? Em que ele diz, com outras palavras, que a magia do Yami não era ou deixou de ser aterrorizante, que a magia dele é boa porque ele é bom. Ele também criou um laço mais forte com Vengeance, que recebeu o Yami muito bem quando conheceu ele, e que a gente já viu essa relação de amizade entre eles, mesmo que do jeitão estranho ali do Yami, e o Owen, que curava o Yami com uma feição feliz e também acolhedora, mostrando que além do Julius, aos poucos ele conseguiu criar novos vínculos, novos sentimentos ali em Clover, né? O Morgan, inclusive, tinha uma visão do Yami que nem ele tinha, né, de si próprio até então, de que ele era uma pessoa capaz de unir as outras pessoas, e pessoas que têm essa capacidade têm potencial de serem líderes, e isso mostra que o Morgan tinha uma relação de amizade muito íntima com o Yami, a ponto de conhecer ele o suficiente para poder enxergar isso dentro dele. Tanto que nem o Morgan, que era uma pessoa pura, bondosa desde sempre, segundo o Nat, né, era capaz de entender o próprio irmão, mas o Yami era. Ou seja, o Morgan tá falando que o Yami tem uma capacidade superior aos outros de olhar além das aparências, enxergar a alma, o coração das pessoas e entender os seus comportamentos, né, os seus pensamentos e trabalhar isso muito bem. Então a gente pode até dizer que o Morgan foi o responsável pela origem dos Touros Negros, pelo menos indiretamente, porque foi ele quem mais influenciou o Yami a ser um líder, a ter o seu próprio esquadrão. Quando ele diz que ele formou o próprio esquadrão porque ele queria dar um lugar para aqueles que eram rejeitados pela sociedade, ele mostra que ele queria ser para todos aqueles que eram diferentes, caídos, pecadores, né, aquilo que ninguém havia sido para ele quando ele naufragou lá em Clover. Ele queria dar o que não deram para ele num primeiro momento e que só veio depois de muito tempo com o Julius, que era uma chance, um reconhecimento, uma oportunidade, um lar. Só que mais do que dar um lar para um bando de perdedores e dar para eles um sentido para a vida, dar para eles um lar e uma família, de forma inconsciente, o Yami não criou os Touros Negros só para ajudar aqueles que não se encaixavam em lugar nenhum. Ele criou os Touros Negros para ele próprio poder se encaixar de verdade em algum lugar, para poder ajudar a si próprio, né? E aí, assim, ele ter um lugar para pertencer, já que ele havia perdido o lugar ao qual ele pertencia durante a infância. Ele perdeu a família dele, que a gente não sabe se ficou no país ou se morreu no naufrágio e tal. Então ele criou os Touros Negros para que ele pudesse ter a própria família, e todo o esforço absurdo que a equipe fez para salvar ele e a declaração deles, né, de que gostam do Yami, confirmam que ele conseguiu isso. Ele conseguiu uma família, conseguiu um lar para pertencer e um lugar para se encaixar.
No meio disso tudo, a gente tem uma explicação mais aprofundada de como funcionou a criação da árvore da Qliphothoth e o porquê a união da magia do Yami e do Vengeance criou essa árvore, então vamos lá explicar isso daqui. A magia do Vengeance é a da árvore do mundo, que também é conhecida como árvore da vida, Yggdrasil ou Sephiroth, e que, segundo os estudiosos da magia goética, resumidamente, é uma árvore de energia boa que existia no paraíso junto da árvore do conhecimento. Elas brotavam no mesmo lugar, possuíam as mesmas raízes ali onde Adão e Eva viviam antes de serem expulsos. Eles podiam comer da árvore da vida, mas não da árvore do conhecimento. E quando eles pecaram desobedecendo Deus e comendo da árvore do conhecimento, eles foram expulsos de lá e essas árvores se separaram. Depois da queda do homem, a árvore da vida deu origem a 10 Sephiras, por isso é chamada árvore de Sephiroth, e a árvore do conhecimento deu origem a 10 Qliphoths. A árvore de Sephiroth é mais estável e está ligada às virtudes humanas, né? Mas o caminho dela também é mais árduo, enquanto a árvore de Qliphoth é maligna e está ligada aos pecados e permite sim o alcance de poder, mas leva ao abismo. A explicação é bem mais complexa, na verdade, mas resumidamente eu tô falando tudo isso só para vocês entenderem como Morris usou as duas magias ali dos capitães. Segundo a Cabala, apesar da árvore de Sephiroth ter uma energia positiva, é necessário que essa energia seja mantida em equilíbrio. Se um magista tenta manipular a Sephiroth, mas não consegue manter o equilíbrio necessário das forças, o aspecto negativo pode se tornar dominante. Aí a Qliphoth vai se manifestar, porque para a Cabala não existem duas árvores, mas apenas duas faces de uma única árvore. Então o que o Morris fez? Ele pegou a árvore do mundo do Vengeance, jogou toda a magia de escuridão do Yami, né? E como foi dito aqui, é um poder do submundo e dessa forma ele causou um desequilíbrio na árvore do mundo, fazendo aí surgir a árvore de Qliphoth, e é por isso que ele diz que quando a magia da escuridão pinta a árvore do mundo de preto, ele tá querendo dizer que a carga negativa da magia do Yami desequilibrou ali a tal ponto a árvore do mundo, né, ou de Sephiroth, que criou para eles a Qliphoth, que liga o mundo dos humanos ao submundo, como eu já expliquei num outro vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. O capítulo também mostra o Morris debulhado depois de ser esmagado pelo próprio poder, né, e sem ter ficado como reagir à paulada que ele levou do Asta, e talvez você tenha ficado um pouco frustrado com isso, mas a questão aqui é que o Morris nunca foi um combatente, ele não era um lutador, ele não era um mago de batalhas, ele era um cientista, e ele sempre usou a magia de reconstrução dele para fazer aquelas pesquisas bizarras lá dele, né, por mais que ele tenha tido sucesso, a princípio, pelo menos contra a Dorothy, também contra o Lotus, agora ele teve que enfrentar a Grey, que tem uma magia de transmutação semelhante a dele, né, e que foi amplificada pelo Gauch, criando ali uma defesa muito boa. Teve que enfrentar o Henry com a ajuda do Gordon, mandando de volta na cara dele todo o poder do Lucifero que ele absorveu ali do ambiente, e bem na sequência, o resto da equipe já chegando, tacando-lhe o pau na cara. Desculpa, ficou um trocadilho meio estranho, mas não foi minha intenção. O que eu quero dizer aqui é que uma coisa é ele receber um poder absurdo do Lucifero e usar ele contra duas pessoas que pelo menos não parece que estavam lutando em conjunto, e o Lotus é bem mais fraco do que a Dorothy. A outra coisa é ele, sem experiência nenhuma, lutar contra todo um grupo que tem muita experiência de combate e combate em equipe. Eles estão muito acostumados a lutarem juntos e eles conhecem profundamente o potencial da magia de cada um ali. Então isso faz com que a capacidade deles de vencerem o Morris, que não vai mesmo saber o que fazer, né, nem com a própria magia, nem com a magia do Lucifero, ser real. Ele não tem a menor vivência em batalha, muito menos nesse tipo de batalha para conseguir lidar com essa situação. O poder absoluto pode subjugar o outro até um certo ponto, mas sem experiência, você não conhece as formas necessárias para utilizar essa ferramenta de várias formas. Só que apesar disso, ainda pode ser que ele se regenere, afinal ele tá com o diabo no corpo, e com isso, né, ele pode ali se curar. Ou então pode ser que com a abertura do portão, que a gente vê que tá acontecendo no último quadro, o Lucifero já tenha abandonado ele, já que também a gente não sabe nada sobre o contrato dos dois, e ele fica ali derrotado de vez. A única coisa que me frustra aqui um pouco é o fato da Dorothy, que até agora realmente não demonstrou nenhum tipo de carga
carta na manga, né, ou pelo menos não foi mostrado ali o que realmente aconteceu na batalha entre eles, ficasse tão machucada e com tanta dificuldade de lutar contra ele. Mas levando em consideração que o Jack também ficou destruído na batalha contra o Dante, a gente entende que o Tabata quer fazer com que os personagens que não possuem uma posição alta sejam realmente os que vão brilhar na batalha, já que em geral a nova geração sempre tem um potencial maior do que a geração passada. Além disso, nesse tipo de estrutura de roteiro em que a gente tem a jornada do herói, o Morris representa o Guardião do Limiar, que é aquele vilão que não é tão forte, mas que está ali como um obstáculo que deve ser vencido para que o herói ou os heróis consigam prosseguir. O Guardião do Limiar, ele não cria o maior obstáculo, né, nem os maiores problemas, mas ele cria conflitos em que o herói vai ter que superar ao longo da sua jornada. Então, o Morris fez isso tudo muito bem e muito tempo ali, né? Mandando Lotus para aquela masmorra, fazendo as experiências que resultaram no Mars e na Fana, por exemplo, e que o Asta e os outros tiveram que superar. Ele criou diversas dificuldades, mesmo que indiretamente ao longo da trajetória dos mocinhos ali, para que existisse uma história de superação que pudesse ser admirada e aplaudida, para que tivesse uma oportunidade de se vencer uma limitação. O Guardião do Limiar também guarda o acesso ao grande vilão. Os vilões muitas vezes se apoiam nesses subalternos como forma de proteger, né, de serem protegidos e também para serem avisados quando o herói está se aproximando ali da fortaleza que eles estão. E o Morris exerce completamente todas essas funções ao longo da obra. Por isso que não é de se estranhar que ele tenha sido vencido tão fácil pela equipe, se você analisar tudo isso que eu disse até aqui. Eu sei que o capítulo termina com o Yami sendo o Yami, né? Mesmo na pior situação, ele tá lá dentro do caixão e tá dando gargalhada. E a gente tem a cena mais fofa do esquadrão dele, dizendo que gostam dele e ele retribuindo com palavras esse sentimento. Mas a gente também tem o Nat isolado, sozinho, com os olhos fundos, tendo somente ali os seus demônios com ele, né, como companhia, e não se achando digno de estar lá junto de toda a equipe, algo que provavelmente vai mudar com o impacto da volta do Yami, já que o Nat também é alguém que não tinha um lugar para pertencer, e aí ele vai em algum momento ser tocado pela própria visão que o Yami tem dele, né, e pela capacidade que o Yami tem de pegar pessoas como ele e transformar elas. Então a gente ainda vai ter uma redenção do Nat, em que ele vai ter essa ferida interna dele curada e vai se permitir ser amado por todos, vai se permitir ser aceito e entender que apesar dele ter perdido tudo, ele pode recomeçar, ter uma família ao lado dos touros negros e poder ter um pouco mais de felicidade na vida. E no fim a gente tem o próprio portão se abrindo, que provavelmente vai trazer o tão temido Lucifero para a batalha. Apesar de muita gente apontar que pode ser que o Yami morra agora, eu acho improvável, porque somente agora ele percebeu que ele finalmente recebeu um lugar para ele pertencer depois de uma vida de anos e anos de solidão. E eu acho que esse vai ser o principal motivador dele, para ele superar os limites dele mais uma vez, justamente para agora ele poder desfrutar disso tudo e não perder essa possibilidade. Eu também acho que a Nero e o Zora, eles vão ter um papel fundamental nessa batalha contra o Lucifero, já que os dois também aprimoraram as suas magias e eles estão com coisas novas para usar nessa batalha, e isso vai ser mostrado contra o Lucifero. De alguma forma eu acho que a Nero pode ser quem vá ali conseguir selar o diabo, né, de algum jeito ali, e se eu fosse apostar numa morte, talvez eu apostasse na do Vengeance, né, como uma forma de redenção também do personagem pelo que ele acabou causando ao permitir que os elfos viessem e fizessem o estrago que fizeram lá em Clover. Não vai ser uma morte tão impactante quanto seria a do Yami, mas eu acho que o Yami ainda tem algumas coisas que vão ser trabalhadas no roteiro, como o seu país de origem, né? E ele não terminou de exercer o seu papel como mentor pro Asta. Então se ele morresse agora, ia ficar muita coisa inacabada. Já o Vengeance, falando em estrutura de narrativa, já finalizou todo o trabalho dele, então é possível sim que ele morra. Quer um comparativo de peso? A morte mais impactante de todas em Naruto foi a do Jiraiya, e olha quanto tempo demorou para acontecer. Tá certo que o Yami foi trabalhado bem antes em Black Clover do que o Jiraiya em Naruto, mas ainda assim eu acho válida essa comparação. Se o Yami fosse morrer, ia ser em um momento em que ia trazer uma grande provação pro Asta dentro da jornada do herói, e para isso acontecer, o Yami ia precisar ainda voltar para casa, e caso essa morte acontecesse, né, rolasse, ia ser como um grande sacrifício para um bem maior. O que eu sei é que ele deve estar morrendo de vontade
de cagar, já que faz um tempão que ele tá preso ali. Então vamos esperar o próximo capítulo pra saber como é que vai ser o desenrolar, se realmente o Lucifero vai sair desse portão aí, o que vai acontecer, porque eu acho que a verdadeira batalha, a verdadeira dificuldade vem agora. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e deixa os seus comentários aí o que é que vocês acham, tá bom, gente? Se puder compartilhar esse vídeo nos seus stories no Instagram, no seu Facebook, no Twitter, em qualquer lugar, você vai me ajudar muito. E vocês já me ajudam muito curtindo e comentando. A comunidade Black Clover é incrível, eu amo vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!